Fala pessoal, aqui é o Bruno Bertolini e eu vou confessar que eu já me bati muito para entender Default Export e Named Export. Então, se você também está se batendo para entender, não sabe exatamente como é que funciona, eu vou te explicar agora como funciona essa parada. Eu tenho um módulozinho, um arquivo com algumas funções de calculadora, tá? Bem básico, então eu tenho soma, subtração, multiplicação e divisão. E aí aqui embaixo a gente faz um const calc agregando tudo isso, certo? E aí a gente pode usar calc.sum, calc.multiply e assim por diante, ok? Beleza, quando a gente trabalha com CommonJS, que é o módulo padrão do Node, a gente, quem já trabalhou com Node aí deve estar acostumado a ver isso aqui, certo? Isso aqui nada mais é do que um default export, ou seja, eu estou exportando um módulo inteiro. O meu arquivo tem um módulo default, certo? E aí, quando a gente faz default export, o default export ele não exporta a variável, ele exporta apenas o valor da variável, certo? E aí no ESM, o equivalente ao modules export do Node é o export default calc. Eu falo padrão do Node, mas o Node também já entende ESM, tá? A partir da versão 13.2, ele entende por padrão sem passar flag nenhuma. Então a gente vai fazer aqui, eu estou fazendo aqui um Node com ESM, vocês vão ver como funciona. No Node a gente tem que definir aqui, quando a gente trabalha com ESM, uma das formas de ele entender que é um ESM, a gente passa como extensão do arquivo o .mjs em vez do JS. E aí ele já entende que é um módulo ESM, tá? ESM, para quem não sabe exatamente do que eu estou falando, ESM é um módulo que foi definido aí como padrão da linguagem JavaScript. Então vocês vão ver cada vez mais aí módulos ESM sendo utilizados, certo? Então, aqui a gente tem um default export. Eu vou criar aqui um index. Tem que ser MJS também. Eu vou criar index aqui, eu vou dar um import, ó, calc from calc.mjs. Quando a gente trabalha com MJS, sem nenhuma ferramenta a mais, né, apenas o Node, a gente precisa definir, nessa abordagem que eu estou utilizando, a gente precisa definir, importar já com a extensão, senão o Node não reconhece. Então, calc, agora aqui eu tenho, vou dar um console log no calc, para vocês entenderem exatamente o que está rolando. Então, eu vou rodar aqui, nodeindex.mjs. O que eu tenho dentro do calc? Eu tenho um objeto, né, que é o que a gente definiu aqui no default export. Aqui. Então, a gente definiu que o calc é um objeto com algumas funções dentro, que é o sum, o subtract, o multiply e o divide, certo? Beleza. Então, esse é o default export. Não tem mistério. Default export vai exportar um valor independente da sua variável. Então, isso significa que aqui no import eu posso botar qualquer coisa. Qualquer coisa. Que vai funcionar da mesma forma. Porque ele ignora a variável, né? Vamos rodar de novo aqui. Beleza? Ele ignora a variável. E aí é onde entra o tal do named export. O named export, além de exportar o valor, ele exporta também a variável. Então, o named export no ESM a gente faz da seguinte forma: a gente dá um export sem default e a gente define o nosso objeto aqui. Nesse objeto, eu vou definir o mesmo objeto de calc ali, sum, subtract, multiply. Nesse objeto, ele vai pegar esse objeto e vai exportar item por item, tá? Ele não vai exportar como um todo como ele fez com o calc, ele vai exportar item por item. Então isso me permite fazer um import separadamente também. Multiply.
.mjs. Beleza, e aí como é que eu utilizo isso aqui? Eu utilizo diretamente a variável que ele exportou. Então, no default, eu posso botar qualquer nome de variável porque ele vai exportar só o valor para dentro da variável que eu passar aqui. No named, ele vai exportar a variável também, então eu tenho que usar o mesmo nome que foi exportado, sum, para importar aqui, certo? E aí eu consigo utilizar aqui o sum normalmente. Beleza? Então tá. Então essa é a diferença, tá? Acontece que no CommonJS, do módulo export lá do Node, a gente consegue também fazer essas duas opções, né? O default eu já mostrei, modules.exports igual a calc, é module no singular. E para exportar named, aí é um pouquinho diferente, eu tenho que fazer exports, ponto, o nome da variável que eu quero exportar, sum, e o valor dela, sum. Beleza? Isso aqui também me permite, com CommonJS, fazer default e named. A diferença também é que no CommonJS eu tenho que fazer com require, então seria mais ou menos assim, const calc require calc e o named seria da mesma forma. Perfeito? Então, a diferença que eu queria mostrar aqui é que essa é a forma para fazer no CommonJS, só dá para fazer assim. Já no ESM, a gente consegue juntar as duas declarações numa única declaração. Então eu posso simplesmente passar uma vírgula aqui, ó, e importar o default e os nameds ao mesmo tempo, na mesma declaração. Isso é perfeitamente aceitável. Beleza? Então quando vocês verem essa declaração é porque esse é o default e esse é os nameds. E aí, beleza, mas se você quiser, por exemplo, mudar o nome, digamos que você tem uma outra função aqui de sum, const sum, larará, certo? E aí a gente teria um conflito nesse caso, porque eu já tenho uma função aqui e eu tenho a mesma função aqui. Então como é que a gente faz nesse caso? A gente poderia mudar, lógico, a gente pode mudar aqui, né, mas não seria o caso. Digamos que isso aqui não pudesse ser modificado. Como que a gente muda o import named para ele aceitar, para ele passar a ser outra variável? A gente passa um s aqui, sum2, digamos assim. Então, eu estou dizendo que eu vou pegar o sum, o named sum, que foi exportado lá, e ele vai passar a se chamar sum2 nesse escopo desse arquivo. Funciona perfeitamente também, eu posso botar o 2 aqui, e se eu mandar rodar, deu... Ah tá, eu tenho que tirar aqui o CommonJS daqui de baixo. Beleza. Olha lá, funciona normalmente, beleza? Então, voltando aqui, ó, a gente import export, né? A gente já sabe como que é o default export, a gente já viu o named export, a gente já viu como renomear o export, mas a gente não viu como renomear, a gente já viu como renomear o import, mas não viu o export. O export é básico de JavaScript. Eu estou exportando aqui um objeto. Como é que a gente... Se vocês não têm familiaridade com isso, o que eu estou fazendo aqui é criando um objeto, e esse objeto, a declaração desse objeto nada mais é do que isso aqui, ó, certo? Por que eu não preciso dois pontos? Opa, subtract. Por que eu não preciso botar os dois pontos e o nome da variável novamente? Isso aqui é a minha chave e esse aqui é o meu valor, correto? Quando a gente tem a chave e o valor com o mesmo nome, com a mesma, sendo o mesmo nome, a gente pode usar o shorthand disso aqui, a versão curta da declaração. Então a gente não precisa declarar isso aqui. O JavaScript automaticamente vai fazer isso aqui pra gente, certo? Ele vai fazer esse tipo de declaração. Então, nada mais óbvio, nada mais lógico do que se eu quero exportar com outro nome, eu faço isso aqui. Subtract 2, subtract, certo? 2 pontos subtract. Então eu estou atribuindo subtract a variável, a prop do objeto subtract 2. E aí na hora de importar ele vai ser subtract 2 e não mais subtract, porque eu renomeei ela.
Perfeito? Então tá, então a gente viu aqui, agora sim, agora a gente viu o import e o export. E aí como é que a gente agrupa named export? Então tá, digamos que aqui, ó, deixa eu desfazer isso aqui. Beleza. Digamos que aqui a gente tenha no calc, hoje a gente tem 4 funções, mas digamos que a gente tivesse aqui 300 funções. O que a gente poderia fazer? A gente ia exportar as 300 funções aqui, certo? Ótimo, beleza. Mas ia ficar ruim para a gente importar as 300 funções aqui. Digamos que a gente, uma boa prática é a gente importar só o que a gente vai utilizar no arquivo. Então, se eu não estou utilizando o multiply, eu removo ele daqui. Mas digamos que por qualquer motivo você precisa importar tudo. Como é que a gente faria nesse caso? Eu não vou ficar definindo aqui 300 funções aqui. Então, a gente tem uma declaração, eu vou tirar o common, eu vou tirar o default export daqui, né? A gente tem uma declaração que a gente diz o seguinte: importa tudo como calc. Por exemplo, essa variável também não tem nenhuma definição, a gente pode definir qualquer coisa aqui. E aí, isso acontece, isso faz com que o JavaScript importe todos os named export e jogue dentro de um objeto aqui. E aí ele fica bem semelhante ao nosso default export. Então, novamente, ó, se a gente der um console log nesse qualquer coisa aqui, a gente vai ver que a gente tem as funções named e também a default. Ó, ele importou a default aqui como default, certo? Então, se, por exemplo, a minha default for diferente do meu named, digamos que a minha default fosse só o sum. Então, se eu voltar aqui, ó lá, eu tenho a default, que é o meu sum, e as minhas named. Beleza? Então tá, então a gente já aprendeu agora de novo o que é, como que a gente agrupa named export. E aí, por último, aí é uma coisa mais de quem desenvolve, cada um tem a sua abordagem. Eu, particularmente, não faço default export, mas outra forma de fazer default export seria exportar diretamente a declaração, assim como a gente fez aqui, ó. Então tá, as duas declarações são semelhantes, né? Seria uma forma. E aí, a outra forma de exportar named, para não precisar ficar declarando todo mundo novamente aqui, uma opção que o pessoal utiliza, eu particularmente utilizo dessa forma, é exportar direto na declaração da função também. Isso aqui é o nosso named export, então eu estou fazendo um named export de cada função que eu declarei. E por último, o default. Eu particularmente não uso o default, então isso aqui eu removeria. Beleza? Então é basicamente isso. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Valeu!